Alô, 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 boa noite! Tudo bem com vocês, galera? E aí, como é que a gente tá? Tudo tranquilo? Boa noite, boa noite! Gente, hoje estamos aqui com duas pessoas nos acompanhando. A gente primeiro tem a nossa voz da consciência. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, Aê! boa noite. E estamos aqui hoje especialmente com o Hiro Kawahara. Ele Opa, veio tudo bom? aqui. Hiro, se apresenta pro pessoal. Oi, gente. Tudo bom? Eu sou o Hiro, né? Eu sou, né, sabe brincar, sou arroz de festa aqui da ilustração, todo mundo me conhece, espero, né? Sou ilustradora, nossa, eu estou dando minha idade, né? Sou ilustradora há 37 anos. Eu fiz as toalhinhas de bandeja de McDonald's, né? Hoje eu dou aula, tenho um curso há 9 anos, né? E há 9 anos também eu faço quadrinhos, que são os meus direcionamentos profissionais, né? Aula e quadrinho. Mas eu ainda faço trabalho de ilustração profissional, então hoje eu faço trabalhos para editoras, né? Faço trabalhos para games, faço um pouquinho de tudo, ou seja, eu sou aquele marido de aluguel da ilustração, né? Perfeito. E a gente vai falar um pouquinho sobre algumas coisas que eu também dou no curso, né? Isso. Então, gente, eu fiquei sabendo por fofocas que o Hiro ia abrir um curso que me interessava demais da conta, que é um curso sobre simbolismo na ilustração. Então, eu convidei ele hoje para a gente trocar uma ideia a respeito desse papo de simbolismo aqui. E eu acho que vai interessar vocês pra caramba, porque a gente fala muito como desenhar, né? Mas hoje a gente vai falar sobre o que desenhar. Né? Então, Hiro, Exatamente. conta pra gente qual a proposta do curso. Bom, antes é importante falar por que é importante, né, isso, né, na verdade, né? Porque vamos lá, a gente sempre começa a pensar em desenho, né, como todo mundo, na parte mais técnica, né? Porque todo mundo quer fazer um desenho bem feito, né? Então você tem esse objetivo de representar algo, né, ou fazer alguma coisa mais real. Então a gente tem que pegar muito a parte prática, né, a parte da técnica. E com o tempo, a maioria de vocês, mas de nós, começa a sentir falta da ideia, do conteúdo, né? E tem os porquês, porque geralmente a gente não consegue trabalhar logo de cara com a ideia, o conceito, né? A gente tem que pegar os fundamentos, pelo menos é o que a gente, né, Isso. aconselha, né? Passa pelos fundamentos, né? Estuda aquelas coisas bem, né? O cubinho, né? A esferinha, né? A perspectiva, né? E você está louco para fazer, a gente está louco para fazer ideias, né? Representar coisas. E a grande verdade é que o simbolismo ele é importante porque ele é um conceito que a gente vê todo santo dia, e por isso mesmo que a gente às vezes não dá bola para ele, porque no momento que você acorda, no momento que você vai dormir, ou seja, no momento que você abre o olho, no momento que você fecha os olhos, você vê coisas, tá? Então você está vendo o despertador, você está vendo os dígitos, você está vendo placa de trânsito, você está vendo sinais, botões, né? Tudo isso aí Uhum. são signos, né? São coisas que você entende a função, né? Ou de forma direta ou indireta, só que você não para pensar. Você não vai ficar pensando nisso, não vai abrir uma caixa de sucrilho, né? Né? Exato. Teu inconsciente já fala tudo isso, né? E então a gente fica muito viciado nesse conceito de símbolo e signo direto. Símbolo, basicamente, né? Ele é um conceito de representação de algo, né? Então uma galinha, um botão, um celular, eles são símbolos e também são signos, né? Uhum. Geralmente o conceito mais simplório de falar se, signo geralmente é aquilo que representa alguma coisa de maneira mais direta, né? Então, quando você vê uma foto de uma galinha, quando você vê a galinha, né? Assim, quando você vê, sei lá, o objeto, isso são signos. O que você vai desenhar, por exemplo, em anatomia, basicamente são signos, né? Você não vai interpretar a musculatura, né? Nem a Exato. ossatura, né? Exato. Se o deltoide lá, você não pode, a não ser que você vai desenhar o Hulk, mas mesmo assim é um deltoide, né? Então ele continua sendo o signo de um deltoide, né? A não ser que você vai trabalhar vai fazer aquele anime, como é o nome? Aquele que tem os músculos. Tem os lutadores que têm os músculos que não existem. Não é Bakuman, eu perdi, esqueci o nome. Tem um anime que os lutadores têm Sim. os músculos que não existem, né? Então, quando você trabalha com Baque. perspectiva, Isso. o baque, exato, baque. Aquilo você está trabalhando com simbolismo muscular, porque você está criando músculo, né? Bom, mas anatomia é signo,
né? Você trabalha com perspectiva, é signo. Você trabalha com valores sobre luz, é signo. Tá? Porque você não pode fugir da interpretação, é aquilo, né? Proporção, principalmente. Então, não tem muito espaço para símbolo. Símbolo é uma coisa mais indireta, né? Então, a musculatura, né, por si só, né, ela é uma estrutura. Mas o que ela significa em desenho, por exemplo, várias coisas. Por exemplo, a corra é musculosa, né? Então, se você desenha a corra com um deltoide bem definido, cara, a própria narrativa da corra está falando, essa menina malha, ou ela é Exato. forte, né? Ou come pouco, não, ela come muita proteína. Exato. Qualquer coisa, mas você sabe que ela não é, né, como diz, ela não é sedentária, né, no mínimo, né? Ou que a proposta da animação é mostrar essa musculatura sutil, porém presente. Então, tudo que você faz, né, tudo que você desenha é um signo, e tudo que você desenha, que é um signo, também pode ser um símbolo. Tudo bem, esse conceito é um pouquinho, né, meio que simples, o problema é quando você vai virar ilustrador e você vai trabalhar com, né, briefings, você vai trabalhar com pedidos de clientes, você vai criar suas histórias, vai fazer principalmente capa de livro, você vai fazer para infantil, vai criar um personagem, né? E aí que a gente trabalha com uma questão chamada narrativa, né? O que essa história conta, o que esse personagem vai contar, qual a história dele, qual é o background dele, qual é o cenário, né? Qual é a história do cenário dele. Praticamente, acho que muitos de vocês não pensam, mas tudo que vocês desenham, tá? Mesmo as coisas mais simples, elas têm uma narrativa. Se você vai desenhar, por exemplo, uma garrafa de vinho para o didático, aquela garrafa de vinho tem uma narrativa. Tá? Sim. Pode ser a melhor da narrativa, mas tem. Ela vai servir para um propósito. Tá? Agora, essa mesma garrafa de vinho ela pode ser capa de um livro. Tá? A narrativa é totalmente diferente. Ou seja, o símbolo dela é totalmente diferente. Então, quando você começa a estudar símbolo e signo, né, estudar, na verdade, é uma palavra meio conceitual, porque, na verdade, você não estuda símbolo e signo, você absorve conceitos de símbolo e signo. Exato. Tá? Então, mas quanto mais a gente, da mesma forma que a gente fala que uma das vantagens, né, de um ilustrador desenhar constantemente de observação, ele aplicar isso na vida real, aplicar isso em desenho de imaginação também. Desenho. Né? Exato. E você forma o chamado biblioteca visual. Né? Você tem uma biblioteca visual, quanto mais ela for extensa, mais você tem facilidade de manipular formas, né, coisas. Né? Você tem uma segurança de de fazer imagem no papel. Tá? Isso. Ou de você ver o objeto e você manipulá-lo mentalmente, por causa que você tem algumas referências na sua biblioteca visual. Ou seja, quanto mais biblioteca visual, mais desenho você faz. O que a gente precisa, às vezes, é criar essa biblioteca simbólica, né? Que é justamente essas coisas que a gente pode manipular esse desenho que saiu dessa biblioteca visual, e a gente manipula o conceito dessa coisa, porque, na maioria das vezes, a gente sabe estar pegando a parte mais óbvia. Né? Então, se vamos falar sobre, sei lá, sofrimento, depressão, uma coisa abstrata, ou uma coisa mais concreta, a gente sempre vai pensar no mais óbvio, né? A relação mais óbvia. Né? Então, vai falar sobre religião, você pensa em cruz, você pensa em símbolos religiosos, você pensa em santos, em figuras. Mas se a gente for trabalhar com uma certa liberdade, se for permitido, você tem liberdade para trabalhar com qualquer coisa. Até uma rolha pode significar alguma coisa, simbolizar alguma coisa em religião. Então, por que ela é importante? Porque ela, quanto maior sua biblioteca simbólica, sua biblioteca conceitual, né, e isso colocado junto com a imagem, tem uma coisa que chama imagética. Né? Então, você tem aqui uma biblioteca imagética, que é imagem mais conceitos. Né? Então, uma pessoa que tem essas duas bibliotecas juntas, então ela vai ter essa biblioteca imagética grande, ela soluciona problemas de briefing, cria um personagem de maneira conceitual diferente. Em termos bastante simplórios, basicamente é uma das maneiras que a gente pode aumentar a criatividade. Né? Ou seja, sai do óbvio, sai daquela conexão, ou criatividade, um dos conceitos é conexão de ideias, conexão de conceitos, né? E com essa biblioteca conceitual, você consegue fazer várias conexões através do signo, o que elas significam, o que elas representam. Exato. Ou seja, a grosso modo, essa necessidade simbólica é uma necessidade criativa para todo ilustrador. Todo ilustrador é um contador de história. Né? Então, basicamente, é isso. Né? E quanto mais ciente a gente tiver dessas ferramentas, quanto mais ciente a gente tiver do que a gente está colocando, porque aqui na live a gente fala muito a respeito de direção de arte, de escolha estética, de, sabe, como que você vai desenhar as coisas.
Mas, se vocês começarem a pensar nessa coisa do que você vai desenhar, porque citaram aqui no chat o exemplo de uma maçã. Uma maçã pode ser uma fruta ou ela pode simbolizar desejo. Ela pode simbolizar Uhum. tentação, né? Que é um símbolo clássico da maçã. Sim. Então, você começa a pensar na estrutura do que você está desenhando como uma parte profunda dessas escolhas que você está fazendo. Que frutas que você vai colocar na cena? O que flores que você Uhum. vai colocar na cena? Tudo isso adiciona. Faz sentido, galera? Né, Hiro? Exatamente. Eu acho que ah, uma obra, como eu falei, né, a gente fica muito focado na parte estrutural e técnica, né? E às vezes ela fica meio árida, né? Porque ela se Exato. torna de alguma forma, quando a gente fala assim vida, né, em termos criativos, aquela é meio óbvia, né? A relação, inclusive conceitualmente falando, né? Se você for trabalhar com capa de livro, por exemplo, né, você vai ver que tem uma grande você tem que fazer um estudo muito claro, por exemplo, para quem que vai ser dirigido esse livro, né? Exato. Então você tem, sei lá, você vai fazer a Revolução dos Bichos, vai fazer a capa do Senhor das Moscas, tá? Só que o cara fala, olha, nós somos uma empresa, mas editora que né, nós fazemos paper, como é que é? Pulp, né? Livro pulp Isso. baratíssimos, né? Então nosso público aqui é o mais simples possível. Então a capa tem que ser mais simples possível. Você jamais vai poder colocar uma capa extremamente elaborada, linda, sintética, sei lá, botar uma mosca não, um porquinho, um óculos quebrado e uma faca, que são os objetos usados no filme das moscas. Ninguém vai entender Uhum. nada, tá? É melhor, perdão, é melhor você colocar uma ilustração de crianças brigando numa ilha, Exato. sabe? E, enfim, fica óbvio demais, mas vende para esse público. E quando você faz uma coisa mais simplória, mais plana, mais sintética, aí você está dirigindo esse produto para o mercado mais que tem mais compreensão, que tem mais Isso. capacidade de compreender o simples. Então isso envolve, você vê, filmes, né? Filmes, toda a indústria de entretenimento, na verdade, toda a indústria de entretenimento, né? Leitura, as imagens que nós fazemos, né? Quantas vezes a gente quer fazer uma imagem, uma ilustração, que para a gente não é significado, mas ela é linda, porque ela tem muito Uhum. simbolismo, ela tem alguma composição, que composição é simbolismo, que é narrativa, né? E o cliente fala, não, isso aqui está legal, mas não vende. Por exemplo, um exemplo muito claro é pôster, né? Antigamente tinha pôsteres maravilhosos, lindos, né, dos filmes. Hoje em dia você tem o Tom Cruise, e o Tom Cruise ocupando 80% porque o Tom Sim. Cruise virou símbolo. Ele virou um símbolo, Ele né? virou Ele é um símbolo, símbolo exato. de atração, né? Ele que atrai público. Ele é símbolo de dinheiro, né? Então você vai fazer Missão Impossível, você coloca lá os códigos lá do último filme, ninguém vai ver, né? Então é legal isso porque muita gente fala que simbolismo é uma coisa um pouquinho, é legal, mas é preciso de devaneio. Não, a questão de estudar, de entender o simbolismo, o significado das coisas, que chama semiótica, né? Isso. Entender um pouquinho de semiótica, você tem um uso muito prático, tanto que a semiótica é uma das ferramentas mais usadas em design gráfico, né? Você vai Exato. trabalhar com logotipo, cor. Então, por isso que ele tem essa. Para a gente seria necessário, né? A gente tem uma falta muito grande de. A gente tem muitos ilustradores técnicos muito bons, mas a gente tem uma falta muito grande de ilustradores criativos, né? Criaturas que Isso. trabalham muito com narrativa visual de uma forma mais concisa, né? Exato. E o mercado pede muito, né? Também. Dentro do mercado de jogos, a gente tem uma reclamação constante que tudo que o mercado de jogos faz é badass. Tudo tem que ser Uhum, fodão, sabe? E exato. é como se não existisse outro tipo de narrativa. E isso é uma deficiência muito grande do mercado, porque existem outros tipos de narrativas e é uma coisa que a gente precisava explorar. Se a gente tiver Uhum, profissionais preparados para explorar esse tipo de narrativa, a gente vai conseguir oferecer e finalmente começar a diversificar o mercado. sim. E é outra coisa, né? Essas pessoas nessas empresas, né? Esses profissionais que geralmente têm um cargo de mais de supervisão, né? Esses caras, eles têm um valor muito alto de mercado, que esses caras resolvem problemas, tá? Aham, E até resolver um problema, toda solução de problema, ele é uma questão criativa. Porque se você soluciona um problema, seja ele uma animação, uma ilustração, se você não tiver focado, você vai tentar solucionar aquele conceito de maneira mais óbvia possível. aham, Tá? É o chamado pensar fora da caixa. Né? O exato. que é pensar fora da caixa? É pegar símbolos e signos que você geralmente não usaria naquela situação e aplicar aquilo naquela situação, naquelas condições. Então, a maçã é pecado, a maçã é gravidade, a maçã é uma fruta, a maçã pode ser um monte de coisa. A maçã é um computador, né?
Ah, Então, você é um depende do computador. caso, a Perfeito. maçã é a comida de um diabo, de um demônio, né? No Death No Note. Death Note, Então, sim. exatamente. Qual é a sacada de trabalhar com uma maçã Death Note, por exemplo? Dá uma certa humanidade para o Shinigami. Né? Ele gosta de uma fruta, então ele sente sabor. Então, é muito legal. Quanto mais você começa a estudar essas. Estudar não, eu dei essa palavra porque não é estudar, mas é, é, interiorizar esses símbolos, né? Você começa a aplicar isso no trabalho de forma até indireta, como no Isso. caso da maçã do Shinigami. Só que isso dá um efeito, né? Efeito geral, muito. Ele fica muito mais rico, né? Então, essa riqueza que também devia estar no teu portfólio, porque teu portfólio é duas coisas: é técnico, né? O quanto você for dando na prática das suas técnicas, e também tem aquele portfólio criativo, ou seja, o quanto você também for para solucionar problema. Né? Exato. Então, essas duas É, questões. Né? essa parte é que a gente não estuda esses símbolos, a gente interioriza eles mesmo, né? Acho que Exato. a gente tem que percebê-los. Percebê-los. Exatamente. Se você Exatamente. começar a perceber eles como símbolos, se você começar a entender a função daquilo como um símbolo na narrativa, você vai Uhum. conseguir controlar essa narrativa, você vai conseguir colocar aquilo intencionalmente. E é o Exato. intencionalmente que costuma seduzir a galera, sabe? Então, Exato. Muito interessante. né? É massa. Uhum. Eu ia falar a respeito de alguns filmes que fazem isso. Eu gosto muito dos filmes do Guilherme Del Toro. O Del Toro sempre faz, Nossa, né? Ele sempre muito. costuma pegar um símbolo desse. No filme A Forma Uhum. d'Água, tinha toda a narrativa com o ovo cozido. O ovo cozido que Sim, começava no café da manhã, depois o ovo cozido que ela usou pra fazer a amizade com a criatura, sabe? sim, É, Pacific Rim, que tem a história do sapatinho vermelho, sabe? Então, eu quero sim, vocês pensando sobre esse tipo de coisa. Eu quero que vocês tenham a capacidade de fazer esse tipo de impacto com o trabalho de vocês. sim. Tem uma maneira de você, assim, qual é a maneira de você fazer isso? A primeira coisa é tentar entender um pouquinho do símbolo sim, no caso, semiótica, né? Só que para Isso. isso, lá no curso a gente fala um pouco de semiótica, mas não é um curso semiótico, mas a gente aplica alguns conceitos de semiótica. Aham. Mas acho que é importante porque não é uma ciência, ele é uma, o que a gente pode falar? É uma arte? É uma Sim. parte, né? É uma parte que estuda símbolo e signo. E como você começa a dar nomes, ou seja, você classifica, dá nomes para as coisas, né? O que é símbolo, signo, qual é a relação do signo com quem observa, o que é um símbolo universal coletivo, né? Então, quando você começa a ter consciência dos nomes, é igual você saber, por exemplo, a diferença de amarelo cádmio, de amarelo limão e amarelo, né, Sim. 100%. Você começa a ter aquele efeito que é chamado tem naquele filme A Chegada, do efeito Sapir-Whorf. Né? Quanto mais você entende de alguma linguagem nova, que vira uma linguagem nova, você começa a ver as coisas de uma maneira diferente. Né? Exato. Então você começa a ver símbolo em tudo. Isso é legal. Da mesma forma, você começa a ver anatomia em todo mundo, gestão em todo mundo. Quando você começa a estudar um pouquinho esses conceitos, você vê aquilo, você, opa, peguei a referência. Sabe, o Leonardo DiCaprio, opa, peguei a referência. Peguei referência. Tá? Exato. Não é o Leonardo DiCaprio, é o Capitão O América. Capitão América, sim. Então você pega a referência, então você começa a ver filmes, ler livros, ver quadrinhos, reproduzir seus trabalhos de uma forma um pouquinho mais crítica Uhum. e direcionada. Né? E uma das coisas que também você usa junto com simbolismo, justamente, é o pensamento. Né? O raciocínio lógico tem que ser muito lógico. E uma das ferramentas que a gente dá no curso, que é muito legal de você aplicar junto com o simbolismo, é estudar um pouquinho de filosofia, né? As bases filosóficas, mas assim, não é um curso de filosofia. Se você, o que a gente lá, que eu ensino lá, é a maiêutica de Sócrates, né? Ah, perfeito. Que é uma prática que Sócrates fazia de fazer pergunta, 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 até chegar, até irritar o cara e falar, caramba, né? Tipo, você vai quebrando uma questão, lembra por exemplo, não é da técnica, mas o que a gente fala quando você vê um objeto, uma imagem, uma forma muito complexa, Aham. você não vai quebrando ela em pequenas partes para entender as Isso. formas, né? Manipular ela mais facilmente. Quando você tem um questionamento muito complexo, você quebra essa pergunta em pequenas perguntas mais fáceis. Por exemplo, por que tudo acontece comigo? Só merda acontece comigo. Aí então a gente pergunta, né, o que aconteceu? Eu cheguei atrasado. Aí eu falo, por que chegou atrasado? Porque aconteceu tal coisa, aí eu tinha que voltar para lá. Então, por que você não preparou isso ontem? Então, você vai meio questionando, né? Estou dando um exemplo bem tosco. Mas você vai criando perguntas menores que vão chegar numa verdade maior. Então, por exemplo, você vai trabalhar com o teu desenho, tua ilustração. Tua ilustração para trabalhar com o construto de um personagem. Teu cliente vai te dar todo o briefing
da diretriz do personagem. Ele tem que ser desse jeito, tem que ter um Aham. certo comportamento, ele tem que ter tem que ter um certo environment envolvido no meio, tem uma cor principal, tem uma narrativa atrás. Aí você desenha. Aí você faz o quê? Os primeiros desenhos que você vai fazer são desenhos que a gente fala água de arroz. Você Sim, lava e é o primeiro desenho que sai. E às vezes sai um bom desenho na primeira, né? Mas às vezes você olha para aquilo e fala, caramba, falta um chance, né? exato. Esse chance, na verdade, é falta de pensar, porque você está muito apegado à forma. A E aí gente que você começa muito aplica. com óbvio, né? A Ah, primeira água de arroz é muito a primeira ideia que vem à cabeça, ela é normalmente a mais óbvia, ela é a mais direta, sabe? Não é, é, necessariamente a melhor. é que o teu inconsciente está formulando logo de cara, né, para trabalhar lá na tela ou no papel. Então, Isso. lógico, ele realmente a gente chama de construto, né? Construto na filosofia é Uhum, qualquer imagem, qualquer coisa que você idealiza. Então, você idealiza um construto. Então, o primeiro personagem que você faz não é um personagem, é um construto, né? É perfeito. Lanterna Verde, sabe? O Lanterna Verde faz aquelas coisas, chama um construto. Aham, Só que depois você olha para aquilo, você manipula, você vai manipulá-lo tecnicamente, trabalhando com o conceito de silhueta, anatomia, forma, massa, mas ao mesmo tempo você fala, cara, isso serve na narrativa, né? Por que ele tem isso? Esse chifre tem algum motivo? Cara, mas olha só, isso aqui tem a parte lógica, falei, pô, isso aqui atrapalha o movimento, que a gente trabalha de mecânica. Mas você fala, cara, mas por que ele tem isso? Igual, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro, é a relação pessoal que a gente tem com esse pensamento. Por exemplo, o adolescente. O adolescente está cheio de hormônio na cabeça. Tá? É normal. sim. Então, lógico que ele vai desenhar Sonja Guerreira a todo momento. Uma guerreira de espada, machado com um sutiã de metal. Né? Sim. Para ele, tudo bem. E o cara vai botar lá um cavaleiro, né, coberto de aço até lá na ponta. Por quê? Porque é bacana. Mas é legal botar uma garota um pouco. Por quê? Porque é o símbolo que ele quer colocar lá. Né? Ele Sim. quer representar o quê? Força? Não, ele quer mostrar pele. Né? Ele quer mostrar Exato. pele. Mas é o que ele tem de informação, é o que ele tem de conceito na cabeça dele. Vai demorar um tempinho para entender que aquilo não é necessário, aquilo não funciona, aquilo vulgariza, tá? Aham. São conceitos, né? Então, essa percepção de consciência, tudo é uma questão de conceitualização de si. Então, essa questão de você trabalhar com tudo isso, ele é muito interessante, da mesma forma que trabalha com desenho, trabalhar com essa coisa de filosofia barra pensamento, barra símbolo, barra significado, você vai também mexendo com a tua cabeça, ou seja, você vai ter uma riqueza maior de símbolo e signo, então sua fala fica um pouquinho mais rica, a Sim. maneira que você vai interpelar, conversar, eu estou conversando com a Úrsula, né? Eu sempre penso 2 segundos antes de falar alguma coisa para ela. Às vezes escapa, às vezes não, tá? Mas a gente, como professor, então, a Úrsula também tem isso. Ela sabe que ela não pode falar qualquer coisa. Então Exato. acontece o quê? Ela processa um monte de informação, né? E tu que é? Além de processar informação, a Úrsula tenta passar aquilo de forma simbólica, metafórica, para vocês entenderem. Então, tem essa coisa. Então, eu acho muito legal a parte de simbolismo, porque ele é uma faca de dois legumes, né? Ele melhora o desenho e também melhora o nosso pensamento, né? Exato. Então, eu acho que tem como fala, essa canivete suíço que vale a pena, É, né? acho que melhora o nosso entendimento da situação como um todo, né? É como se abrisse um prisma de possibilidades. Uhum. Você começa a Exato. ver vários ângulos da mesma possibilidade. Que é o que a gente precisa explorar na hora que a gente vai fazer nosso trabalho, né? Exato. Quanto mais a gente conseguir colocar e organizar esses ângulos diferentes, essas possibilidades diferentes, mais rico vai ficar o nosso trabalho, né? Sim, sim. Ah, e tem uma coisa legal também dessa parte, que nem eu falei, né? Estudar essas coisas de simbolismo, significado, você argumenta melhor sobre o seu trabalho. Tá? Sim, Então, na hora você vai chegar e vai defender seu trabalho, mas tem alguns trabalhos que você tem que defender. Eu estava falando agora que eu estava fazendo um pitch para defender tentar vender uma história, né, para uma editora. Você tem que vender a sua história, você tem que empolgar a pessoa, ou você tem que convencer o diretor de arte, tá? E lógico, exato. o diretor de arte vai ver o que é a ilustração que você fez. Se você não explicar, né, me convença. Tá, você não vai convencer ele pela técnica, porque a técnica está bem visível. Vai convencê-lo Exato. pelo conceito. O conceito que é legal. Tá? O conceito que mora. O conceito que está a sedução do ilustrador. Tá? Porque quando a gente vê a sedução pela forma, é imediata, mas a sedução da ideia, cara, é bem legal. Você fica muito empolgado quando você começa a trabalhar com essa sensação. Né? Eu descobri, Úrsula, né, que por que eu defini minha carreira como contador de história, fazer livros, porque desenho, eu tenho o maior tesão de fazer desenho, você também, né? A Sim, gente tem.
uma tara de fazer desenho, mas quando eu comecei a criar histórias, cara, você começa a perceber que para fazer o desenvolvimento daquilo, né, você solucionar solução conceitual, criar uma cena, criar um diálogo, cara, aquilo, cara, às vezes é melhor que sexo. Você fala, cara, isso aqui é muito bom. E ao mesmo tempo, Sim, ele vira um pesadelo quando você não soluciona, né? exato, Mas é isso que deixa a gente deixa vivo nesse alto e baixo, porque no fundo você quer produzir, você quer finalizar aquilo. Então, exato. é muito bacana esse desafio. A gente quer, a a gente se propõe um desafio, né, e quanto melhor a gente Uhum, conseguir comunicar esse desafio, essa mensagem que a gente se propôs, mais satisfatório vai ser. Então é uhum, muito interessante essa tensão, essa briga que a gente tem sobre eu me sim, pergunto muito se, dentro da comunidade de arte, fala-se muito de frustração. A gente fala uhum, muito de tipo, terminei a peça e odeio ela. E eu fico me uhum, perguntando se isso não acontece um pouco porque a gente tá sempre batendo na mesma tecla. Tudo que as pessoas querem fazer é só uma coisa bonita. É só uma coisa uhum, bonita. E essa coisa sim, bonita, ela é cansativa, acaba sendo muito mais do mesmo. sim, E eu fico me perguntando se esse cansaço, essa ojeriza que as pessoas sentem não vem um pouco disso, sabe? Dessa coisa de, sim. de sempre fazer o mesmo objetivo, o mesmo. Mas enfim, pensamentos. Não, isso é legal você ter falado, porque é o seguinte, se você parar para perceber, né, assim, logicamente que depende muito da percepção, mas quem trabalha com arte, ou quem consome muito arte, por exemplo, inteligência artificial, tá? A inteligência artificial, ela não trabalha com conceitos. Por quê? Aham, Mesmo que você trabalhe com conceito no prompt, tá, a questão do conceito ela é muito sutil. Você tem várias camadas e no final, como é que você manipula a sutileza de um conceito que ele é escondido numa segunda camada de informação, ou seja, no movimento, por exemplo, numa pintura do Da Vinci, né? Aquela posição dos dedos aham, tem que ter algum significado, tá? Então você certo. percebe, se a pessoa não tiver essa delicadeza, ou essa informação, ou esse conhecimento, ele não vai passar no artificial. Tá? E pode apostar, a maioria das pessoas que estão trabalhando não tem, porque eles estão querendo fazer a parte técnica, tanto que. Exato. Né? Então, eu falo, olha, os criativos e os excepcionais em técnicas vão ter ainda espaço para trabalhar nesse mercado de ilustração. Tá? É a criatividade que vai faltar, aliás, cara, criatividade que falta mesmo, a Disney que eu digo. Não, é isso mesmo. E, Uhum. bem, deixa eu só amarrar isso aqui pra gente poder. Podemos abrir perguntas? Perfeito. Deixa eu só amarrar isso. Uma das coisas que eu sempre gosto de falar aqui é o tanto que eu sou apaixonada por fazer thumbnail. Thumbnail é onde a gente tem a possibilidade dessa exploração, é onde a gente vai ver toda essa parte do simbolismo, da carga, da mensagem na sua ilustração. Então, Uhum. essa é a importância do planejamento, do thumbnail, dessa exploração. É disso que a gente está falando. Certo? Uhum. Bora! Sim. Lau, vamos abrir pergunta pro pessoal? Vou pensar no caso deles. Bora! Porque, cara, eu quero explorar muito esse lado. Eu quero ver se esse ano eu faço um pouco mais de arte pessoal. Eu quero ver se eu faço Uhum. mais um pouquinho. E eu quero muito explorar esse lado simbólico, esse lado Sim. mais mensagem da coisa. É, Cara, você vai arrasar. é, é, Ah, é, uma pode pergunta falar. aqui. Eu li. Sula, o Sula e Hiro, vocês já pagaram no pau Word? Não, Não, pois é, ainda não. não, cara, ainda tem que pegar o Baldur's Gate antes. É o Baldur's Gate primeiro, pois é. Muito bobagem. Sula, vamos lá. Existe algum exercício que ajude na questão de aprender a dar significado e sentimentos em uma arte? Existe algum método de pôr isso em prática? Ah, Hiro, à vontade. Então, Gesiele, né? Tá, essa pergunta, vou falar de maiêutica, tá? Essa pergunta tá errada, tá? Não é técnica, tá? Não é uma técnica, tá? Ah, como eu falei para a Úrsula, existe a semiótica, que ela vai te dar os termos mais, né, ela vai te dar o significado, estudo do símbolo e do signo, cara. Mas tem uma coisa que acontece, e aí que tem aquela coisa humana, é que para você interpretar signo e símbolo, associar símbolo e signo, dar significado, dar conceito e entender, né, depende de uma coisa chamada sensibilidade.
tá? Sensibilidade significa que você tem que ter uma cabeça com uma velocidade um pouquinho mais calma para poder prestar atenção nas coisas, né? Porque geralmente símbolo e signo, mas a gente está falando dos mais óbvios, a gente vê na cara, tá? Aqueles delicados, né? Depois, Úrsula, se eu puder mostrar uma coisa aqui, né? Claro. Só para dar esse exemplo. As coisas que fazem essa coisa do sentimento, tá? De forma gráfica, tá? A delicadeza, ela está na sutileza. Tá? Então, uma das coisas que tem que fazer se você é aquela pessoa muito ansiosa, muito acelerada, você tem que dar uma desacelerada. E a segunda coisa é se interessar a fundo pelo ponto de vista dos outros. Porque se você não tem um ponto de vista ainda formado de como são símbolos e signos, assista, com certeza você assiste, pessoas que te emocionam. Então, Miyazaki, Guilherme Del Toro, você vai ler livros que te emocionam, quadrinhos que te emocionam, porque se eles te emocionam, eu falo que aquele quadrinho, aquele livro que não sai da tua cabeça, ou seja, que ele fica ecoando dias e dias e dias, é porque tem alguma coisa que pegou em você, você se conectou à frequência mesmo. Ou seja, você entendeu alguma coisa, né, no seu subconsciente, seu consciente, que você não entende. Por que aquela obra me pega tanto? Se você um dia vai lá, pega aquela obra de novo e vê quadro a quadro, cena a cena, e fica lá sem razão, sem racional, mas só assistindo aquilo com calma e tentar entender, essa cena me pegou. Essa cena me pegou, aí você vai, mas por que essa cena me pegou? Ah, por causa que tem essa cena me lembra. Aí você vai destrinchando aquilo. Aí você vai perceber que aquele objeto, aquela cena, aquela comida, não sei o que, te pegou. Ou seja, aquilo é um símbolo marcante na sua vida. Você começa já a fazer sua própria biblioteca simbólica, porque isso que é legal. Ninguém tem a mesma biblioteca simbólica. Todos têm uma biblioteca diferente. Então acontece o quê? Quanto mais você vê a obra dos outros, quanto mais você entende por que aquele diretor, aquele escritor colocou aquele conceito, por que aquela poesia que você não entende pelo momento, né, o significado, por que aquela letra do Gilberto Gil é tão estranha, mas ela é muito legal. Quando você começa a ver que existe o quê? Uma outra camada, que não é do racional, mas da percepção, e você coletar, nossa, é verdade, né? Isso funciona para mim. Você começa a querer aplicar isso no seu desenho, no seu trabalho. Quando você começa a querer aplicar seu desenho, você vai começar a buscar essas informações. Porque, veja bem, não é técnica. A técnica é o que a Sula dá, né? Desenhar, perspectiva. Essa é a técnica. Pintura. A técnica é essa. A técnica de incorporar é entender. Então, uma dica que eu dou é: assista muito filme, leia muito livro, leia muito quadrinho, mas procure entender por que aquilo te pega. Então, começa com as obras que as suas preferidas, tá? Por que aquele, por exemplo, estilo. Estilo de desenho tem muito a ver com símbolo. Por que aquele ilustrador te pega tanto? Porque você quer ter o mesmo estilo daquele ilustrador, porque alguma coisa ecoa dentro de você, tá? Se for técnica, se for traço, você aprende fácil. Mas se for a parte conceitual, né, por exemplo, ilustradores de livros infantis, acontece muito isso. Você vai procurar o que é paleta de cor, se a paleta de cor, na verdade, é mais narrativa do que técnica, se a diagramação e composição que ele usa é mais narrativa do que técnica. Eu vou dar um exemplo muito curioso, por exemplo. Né? Não sei se vocês estão assistindo aquele anime Frieren, né? Além Ainda do fim da não. jornada. Ah, me É falaram que eu vou lindo. gostar muito. É lindo, mas trabalho de composição fora do normal. Ele não parece um anime japonês, tá? Tem horas que ele usa a composição francesa, grandes planos, né? Ele usa muito grandes planos, ele usa enquadramento fora do normal, então usa do peito para cima, tá? Ele tem uma delicadeza, eu achei acima do normal, eu achei ele muito bonito. Mas por quê? Porque essa personagem é uma personagem que é uma elfa que vive mais de 1000 anos, está perdendo os amigos por causa do tempo. Então, a essência daquele filme é solidão. É uma pessoa que vive em solidão. O que o grande plano faz? Deixa a pessoa solitária. Aquela pessoa pequenininha, menorzinha, ou meio ambiente é maior do que a coisa, ou ela é pequena em relação ao meio. Então, essas são as coisas legais. Isso que estou falando, antigamente nem entrava na minha cabeça. Hoje eu bato o olho aqui e falo, ó, né? Grande plano, né? É igual quando o cara faz um close. Para que você faz um close no cara? Para mostrar dor, invade intimidade. Isso. Então, a outra coisa que você perguntou, uma das coisas que você pode aprender muito, né, é estudar cinema, estudar tomada de câmera, composição, né, enquadramento, tá? Né? Quando você pega enquadramento inclinado, né, você vê o Coringa inclinado, que ele está totalmente anormal, ele está todo alterado, né, mentalmente. Então, trabalhar com linguagem de cinema é um primeiro passo. Por isso que é legal assistir filmes, estudar cinema, simbolismo, tá? Então, Não, vai para perfeito. a luta. Perfeito, é isso aí mesmo. Eu quero reforçar a importância do nosso gosto nesse momento.
Vocês Uhum. não precisam se perder em coisas que não são do gosto de vocês. Vocês precisam explorar por que vocês gostam das próprias coisas e por que aquilo te chama atenção. Entender o seu gosto, entender por que aquilo ressoa com você é parte do desafio nesse momento. Então, Uhum. é a descoberta da nossa própria linguagem. Mas enfim, Sim. bora, que mais? Hiro, boa noite e obrigada. Tem alguma recomendação de livros, canais do YouTube ou materiais de estudo sobre semiótica voltado para a arte para a gente se aprofundar? Olha, eu vou ver. Eu posso, não é propaganda, cara, mas o que eu começo muito é com esse livro aqui, não se dá para ver. Ah, legal. É Semiótica Aplicada, da Lúcia Santanella, tá? Não é um livro gostoso de ler, tá? Desculpa, Lúcia. Tá? É um livro acadêmico, mas ele é dirigido para design, tá? Então, ele é semiótica aplicada. Então, os termos técnicos estão todos aqui. Tem um livro, não dela, uma coleção chamada Primeiro Passos, chamado O que é Semiótica, vale muito a pena ler também, tá? Eu aconselho você, tá? Agora vou vomitar a referência, tá? Se você gostar de ler, leia Campbell, Herói de Mil Faces. Sim, Leia A Jornada do Herói, Campbell. Tente ler não Jung, que Jung é de mas leia sobre Carl Jung, que é aquele canelista, né, famoso. O cara jogue era Persona maluco. 5. É Jungiano? É Jungiano do início ao fim. Nossa, cara, porque Jung trabalha com sonhos, né? Trabalha muito Uhum, com a parte onírica. E sonhos sempre são uma maneira que o inconsciente manda a mensagem para o consciente. É muito legal, é muito né? legal. Então, ler sobre então questões da Jung. Eu gosto muito cara, eu gosto muito dessa leitura de linguística, tá? Então, linguística é uma coisa muito complicada de apresentar, mas linguística é importante por quê? Porque a maneira que nós vemos símbolos em diferentes países, por exemplo, a língua de um japonês, a língua de um brasileiro, a maneira que um americano lê as coisas, ela é totalmente diferente por causa dos símbolos, né? Então, quando você começa um pouquinho de linguística, você começa a entender símbolos, né? Por exemplo, não sei se você já para perceber, para pensar, que o japonês tem milhares de kanjis. Cada kanji é um símbolo, cada kanji é um Isso. logotipinho de alguma coisa. Nós brasileiros, temos 23 letras. E os japoneses têm milhares de kanjis. Tá? Então, imagina com a cabeça de um japonês de processar símbolo. Deveria ser muito mais fácil. Não é mais fácil, mas difícil, mas é diferente. É Tá? diferente, exato. É diferente. Então, assim, essas são as dicas. Tem uma outra coisa que é interessante, vou fazer propaganda de graça desse cara, mas eu aconselho ele porque ele é maravilhoso, cara. Tem um crítico de cinema chamado PH Santos, tá? PH Santos. Você gosta dele? Eu adoro. Cara, ele analisa filme, né? Ele tem uma seção do canal dele chamado Raio X, que ele pega cada cena de um filme, de um seriado, e ele fala: essa cena o cara usou essa luz para fazer tal coisa. Né? Tem uma que ele mistura a cabeça quando ele pega uma cena do Last of Us, na cena que a mãe da Ellie vai dar luz, e eu assisti porque ele passou batido. Quando ele colocou, ele falou: ó, essa cena a mãe da Ellie está dando a luz na frente, num quarto de criança, na frente de uma pintura de uma árvore, então a copa sai da cabeça dela e as raízes saem debaixo do ventre dela, né? Exato. Falei, significa que aquilo que ela vai dar luz, vai dar frutos, vai dar criar raízes. Falei, cara, isso aqui é muito foda. Fantástico, A né? girafa, por exemplo. Então, o PH Santos é um cara assim que eu adoro, eu fico mais inteligente, eu fico mais perceptivo toda vez que ele fala alguma coisa, tá? E assim, desses caras, eu aconselho ele, cara, porque ele está muito ligado com arte, né? Ele trabalha muito com composição de cena, então eu acho que de todos tem o Hora Thiago, mas eu não assisto tanto ele, então para falar, mas o pessoal está indicando bastante ele. O Mas pessoal. o PH Santos eu mando de paixão. O PH Santos faz uma análise um pouquinho mais semiótica. O Hora Thiago vai falar um pouquinho Uhum. mais sobre tema. Mas eu gosto das análises dele Ah, também. sim. E fora isso é ser curioso, porque você vai encontrar bastante. No momento que assim, é o universo. No momento que você começa a interessar, tá, vai te abrir portas, vai buscar na internet, fala, né? Então é muita coisa. Exato. Muito bom. O que mais? Vamos lá. Boa noite. No processo para ilustrar, é normal ficar frustrado, mas quando terminar, se apaixonar pela arte? Olha, é normal, eu vou dizer pra você que não vou dizer que é comum, no entanto. É, eu
eu não sei o que o Hiro acha a respeito disso, inclusive vai ser interessante conversar sobre isso. Mas eu sempre falo que a arte é uma habilidade que se paga em frustração. Você se frustra muito até você conseguir chegar. Sabe, cada vez que você fica frustrado, você foi lá no cofrinho e botou mais uma moedinha para você conseguir comprar essa habilidade chamada ilustração, sabe? Então a frustração, ela com certeza faz parte. No entanto, na minha experiência, é mais comum as pessoas ficarem frustradas com o resultado também e inicialmente odiar o resultado. E aí passa uns dias, olha pra trás e fala: olha, não ficou tão ruim. Esse é o mais comum, eu acho. Sim, quando a ilustração, né, eu acho, né, uma ilustração tem um tempo para acabar, né? Então você tem um período que você entra em contato com essa ilustração, uma semana, algumas horas, uns dias, né? Então então ela é muito intensa, né? Então você vai fazer, por exemplo, uma splash art, você fica horas e horas e horas, e a finalidade dela tem que ser muito boa, né? Ou seja, acabamento perfeito. Então, lógico, quanto mais responsabilidades na entrega, maior frustração também, né? Exato. Porque maior é o medo, né? Então, Exato. mas é que tá, a frustração é por tua causa ou porque você acha que não vai agradar o cliente? Primeira coisa, né? Aquela coisa da maiôtica, né? E depois você nunca vai conseguir responder isso. Tá? Senão você nunca vai mandar o send lá no seu e-mail dizendo que está pronto. Então, uma hora você vai ter que conviver com essa dor, né? E aí tem uma coisa interessante, por exemplo, eu faço quadrinhos. Tá? Um quadrinho leva em torno de um ano e meio, 2 anos, depende do caso, né? Tem 144 páginas, 160 páginas. Então, imagina essa ilustração, só que multiplicado em número de dias, como essa, né? Não tem um trabalho, não tem um quadrinho que eu fiz 9 até agora, que eu odiei na hora que eu tirei da gráfica. Na hora que eu recebo ele da gráfica, é uma êxtase. Nossa, aquele cheiro de tinta, abrir. Mas pergunta para minha esposa se eu fico alegre. Eu falo, caralho, que bosta. Que bosta. Que bosta, meu Deus do céu, né? Que bosta, né? Aí o que eu faço? Eu pego, tiro, olho, né? O meu superego, que é meu Cristo, fala assim, tá, serve para Comic Con, serve. Né? Então eu levo na Comic Con, vendo, né? E eu, né, na Comic Con eu explico né, do que se trata a história, eu vendo, no fundo eu gosto da história. Mas eu só começo a gostar do livro depois de um período de descanso. Então, é que eu tiro férias, não olho para aquele livro durante 3 ou 4 semanas, durante um mês, depois começo a ler de novo, depois começo a ler de novo, e de novo, de novo, de novo. Todos os livros, sem exceção, eu gosto. Tá? Alguns de paixão e outros que eu falo, isso aqui não está tão ruim. Mas eu crio uma relação mais saudável com o meu trabalho depois de um certo tempo. Ele deixa de ser namoro, paixão, para vir um casamento. Perfeito. Então, Perfeito. por quê? Porque agora eu estou pensando com uma cabeça mais tranquila, estou analisando tudo. E nessas horas eu não me julgo. Então eu começo a ver a qualidade narrativa barra técnica do meu quadrinho de forma bem mais sincera. Né? E Perfeito. frustração fora. Né? Exato. Exatamente. Mas eu também preciso desse tempo de espaço, esse tempo de descanso. O problema de ilustração é que você não tem tempo, né? Você faz e entrega, faz e entrega. Exato, entrega, é uma né? atrás da outra. Pois é. Uhum. Não, perfeito. Bora, que mais? Hiro, como você sente que o estudo da filosofia auxiliou no processo da sua ilustração? Então, duas coisas. Eu trabalho com 4 linhas de raciocínio. Tá? Na parte de criação, né, conceitual, né, eu aprendi o que é maiúsculo, que é fazer pergunta, então eu questiono toda hora se meu trabalho está bom ou o que eu posso acrescentar ou tirar. Tá? Maiúsculo é, entre aspas, logicamente, um adendo. Tá? Maiúsculo não é para isso. Tá? Maiúsculo é para se conhecer. Tá? A filosofia de Sócrates da maiúsculo é para você fazer perguntas sobre você, sobre o que você acredita, que você gosta, que se frustra, mas não custa nada passar isso para o trabalho, que também serve. Né? Então, essa maiêutica no trabalho é um questionamento constante, é um questionamento sincero. Ou seja, nada envolvendo emoção, nada envolvendo sentimento, é ser bem crítico. Dá para melhorar? Posso tirar? Né? Então, a maiêutica serve para fazer questionamento constante. Tá? Aristóteles, né, tem 4 causas de Aristóteles. Né? Então, o que são as 4 causas de Aristóteles? Dentro da cultura de Aristóteles, as 4 causas são para você mostrar que, não digo mostrar, mas provar que uma coisa existe. Tá? Então, uma cadeira, se aplica a causa material, a causa causal, a causa final, a causa esqueci o outro nome. Mas são 4 causas, uma da matéria, outra para que ele foi feito, de onde ele vem, quem o fez. Tá? Se você aplica esses 4 conceitos no objeto, numa pessoa ou num conceito, cara, você está validando ele. Validando porque é real. Porém, no caso do Aristóteles, essas 4 causas que é
né? Qual a sua origem, do que ele é feito, qual a sua forma e quem o fez, né? Para que ele serve. Se você quebrar alguma delas, você começa a ser criativo. Então, por exemplo, o Batman. O que é o Batman? O Batman, qual é a forma dele? De um morcego. Do que ele é feito? Muito dinheiro e muita raiva. Né? Para que ele serve? Né? Combater, né? Limpar Gotham. Tá? Se você quebra um desses itens, né? Ou seja, tira o dinheiro, tira a raiva, ele não é um defensor. Qualquer dessas quatro causas, que são as quatro pilares de pensamento, você começa a ver possibilidades, porque elas não existem. Quando você começa a trabalhar com uma coisa que não existe, você cria, se você quiser que ela exista, né? Uhum. E aí que legal. Então, as quatro causas servem para isso. Logicamente, de novo, tá, gente? As quatro causas falam sobre metafísica, né? Então, ela é aplicada na ilustração, que você perguntou, tá? Porque ela é usada em outras coisas, mas ilustração é isso. E na parte prática, tá? Ou seja, na parte da minha pessoa como desenho, além de eu também usar isso na minha vida, tentando. Te garanto, gente, eu sou melhor desenhista do que pessoa, tá? Mas, na hora de eu executar Também. um trabalho, eu tentar desenvolver isso, entregar para um cliente, ou seja, eu criar um método, tenho um quadrinho para entregar em um ano, eu tenho um prazo, e esse prazo vai me deixar nervoso, tá? Ou eu tenho um trabalho para entregar, né? Ou tenho que entregar um trabalho lá para o pessoal do estúdio, que é uns style frames para uma animação. Eu tenho um prazo, eu tenho tempo. O que acontece? Eu não posso deixar meu emocional dominar ou tomar conta. O que eu faço? Eu uso a filosofia, eu uso o princípio estoico. Estoicismo é quando eu falo, olha, elimina essa parte mais emocional, elimina o sentimento, foca no objetivo, tá? Então, o pensamento estoico fala, olha, se controle, né? Recomponha, rapaz, né? É para você não deixar que o emocional e outras coisas que não sejam pertinentes atrapalhem o processo. Eu estou fazendo um resumo muito grosseiro, tá? Logicamente, ele é muito mais profundo. Se você vai estudar cênica, é muito mais profundo. Mas, e outra coisa que eu gosto muito de usar é pragmatismo. Pragmatismo é Uhum. uma filosofia que você só usa o que funciona. Descarta o que não dá certo e só valoriza, só preza o que funciona. Tudo bem, aí é uma coisa meio óbvia? Sim, é óbvio na parte técnica. Você não vai dar de maluco de experimentar uma técnica nova para um cliente que você vai entregar a marcha amanhã, né? Você não é maluco Exato. de fazer isso. Né? Essa decisão, por exemplo, é uma solução pragmática. Né? Eu vou Uhum. fazer o que é certo, né? Na hora certa, no momento certo, para entregar o que é correto. Tá? Então, nesse ponto, é uma das coisas, esse tipo de raciocínio filosófico, entre aspas, vocês fazem todo dia, só não dá nome. Eu dou nome de maiôstica, de quatro causas, estoicismo e pragmatismo, tá? Por quê? Porque a gente faz o contrário, que é delírio, mas a gente faz, a Úrsula faz, só que a gente dá nome. E quando você dá nome, como eu falei, você começa a ver a organização daquilo, ver a origem. Então, é para isso que serve, né? Eu acho, pelo menos. Exato. Porque filosofia é a maneira como as pessoas pensam, como você pensa. Né? Filosofia e Vale estrutura do muito. pensamento, né? Pois é. Exatamente. Muito bom. É. Hum, Que mais? Lá no curso, a gente dá os princípios, tá, de filosofia para aplicar no desenho, no trabalho. Perfeito. em sua opinião, qual é a importância do traço na comunicação visual? Você acredita que seu estilo de traço contribui para a narrativa ou a mensagem por trás das suas ilustrações? Total. Sim. Essa pergunta é só um sim, tá? É. Sim. Se eu for discorrer um pouquinho mais sobre isso, o que você está chamando de traço, a gente às vezes chama de direção de arte. E a Hum, direção de arte, ela pode complementar a mensagem, ela pode antagonizar a mensagem, ela pode contribuir para a mensagem de jeitos diferentes. Então pensa nessa uhum, direção de arte. É aquela coisa, quando você estiver assistindo um filme, por que que aquela luz está colorida naquele momento? Por que que você está usando essa cor? Por que que você está usando essa câmera? Isso é a direção de arte da cena. No que isso uhum, contribui, né? Mas uhum. enfim, então sim, esse é um redundante sim. Ah, vamos ver aqui. Eu gosto muito de escrever e estou escrevendo 2 livros. Eu pretendo fazer as capas para estes livros também. Vocês teriam alguma dica de como fazer de forma que os símbolos fiquem corretos, entre aspas? Ih, rapaz. Cara, é quase impossível falar isso, porque é tua obra, é tua história, são seus símbolos, suas relações, né? Então, eu posso dizer assim de maneira muito fácil. Do jeito que você está perguntando, para mim, é muito. Eu não consigo falar para você como fazer, né? Então, por quê? Porque existem milhares de maneiras de você fazer isso. Milhares, literalmente milhares, né? Então, de novo, começa pelo óbvio,
tá? Começa pelo mais óbvio, tá? É o arroz com feijão, você sabe que aquilo, né, aquilo você não é. E tenta depois desenvolver camadas, né? Muda, altera. Então você pode trocar informação, mudar cenário. Tem uma história muito legal. Deixa eu explicar uma historinha que eu li do Hans Zimmer. Né? Eu vi um vídeo dele explicando o método de criação dele com o Christopher Nolan, né? Especificamente quando ele estava começando a trabalhar no Interestelar. Tá? Essa história para mostrar que às vezes você não precisa de um direcionamento muito claro, mas você precisa ter a sensação do que você quer mostrar. Lembra que eu falo às vezes, perdão, lá nas aulas eu falo que às vezes a sensação do desenho ela é mais importante até do que a técnica, até do que o Uhum, efeito final. Né? Se você não transmite a sensação, você está perdendo metade do trabalho. Então, o Nolan chegou para o Hans Zimmer, né, que era músico dos... Falou assim, olha, eu quero que você componha, faça o tema principal do meu próximo filme, tá? E ele perguntou, tá bom, sobre o que vai ser o seu próximo filme? Aí o Nolan falou, olha, meu próximo filme e o tema, eu quero que você centralize sobre a relação de pai e filho, uma relação difícil de pai e filha, de um pai que não consegue ver a filha e faz de tudo para revê-la, tá? Basicamente é isso, não sei exatamente isso, mas a grosso modo é isso. Então o Zimmer foi pensar numa música, numa trilha sonora sobre relação de pai e filho difícil. Foi lá, ficou alguns dias, depois de um domingo lá, ele falou, olha, ele ligou para a casa do Nolan, falou, olha, tá pronto, pergunta para o seu marido se ele não quer vir aqui. Ele não foi correndo, né, na casa do Hans Zimmer. Hans Zimmer tocou a música e falou, ó, essa é o tom, essa é a composição que eu acredito que ele funcione muito bem para demonstrar a dor de um pai que não consegue se encontrar com a filha, ter relacionamento com a filha. Então, ele foi lá, tocou o tema principal, Dona adorou, né? Muda isso, muda aquilo, tiver aquela conversa técnica, aí depois eles fecharem acordo, faz isso, faz aquilo, vai ter mais 16 variações, etc, etc. Aí o Zima pergunta para o Nolan, tá bom agora, Nolan, sobre o que vai ser o filme? Né? Ele sabia que o Nolan não ia fazer um filme sobre isso especificamente. Falou, o filme vai ser sobre buraco negro. Ou seja, ele pegou o coração do filme, e a partir desse coração, o Zimmer foi construindo as cenas. Aí sim, o Nolan foi dando o roteiro, foi dando as cenas gravadas, ele foi colocando os diferentes tons que precisava. O que eu sempre falo para os alunos é: duas dicas. Começa pelo óbvio, que não é adequado, mas é o que você tem, pelo menos o óbvio você pensa, e reduz aquilo que você vai desenhar, que você vai criar, para o coração dela, ou seja, do que se trata a tua obra. Tá? Que pelo menos o coração não perde. Que se você ainda tiver o coração batendo na sua capa, ele vai continuar batendo. Se você perde o coração, ele vai virar um zumbi. Então procura exato. qual é o coração da tua história. Tá? Pode ser que você descubra que não é aquilo sobre aquilo que você criou. Na verdade, é uma outra coisa. Uma outra coisa. Aí você vai se surpreender. E, nossa, no fundo, era outra coisa. E, nossa, fez todo sentido, foi até o final. Né? Até o final, o sentido se mantém. Aconteceu, né? O Chico Xavier bateu em mim e eu desenhei uma... Não, você trabalhou com o seu inconsciente. Então, o coração da sua capa está nesse núcleo. Vai, simplifica tudo e procura. Né? Mais do que isso, é impossível te ajudar. Não, perfeito. É isso mesmo. Outra coisa que eu quero acrescentar também é que talvez o pensamento não seja qual o jeito correto de aplicar símbolos. Não é muito. A questão não é certo e errado. Pensa nisso um Uhum. pouquinho mais como poesia. Tem poesia que vai passar a mensagem que você quer e tem poesia que não vai funcionar tão bem, sabe? Então eu Exato. acho que eu iria mais por aí. É uma questão de estruturar, não necessariamente de estar correto, sabe? Sim. De novo, é sensação. É É bater o sensação. olho no final, é a sensação que ele passa. Tá? Exato. Perfeito. Ah, muito bom. Que mais, I? Hiro, tem alguma diferença entre estudar por observação na tela do computador ou ao vivo? Na sua opinião, qual é o melhor? Nossa. Na verdade é o seguinte, cara, são duas dimensões diferentes. Uma você tem interação e outra não, né? Mas você aprende dos dois. Eu acho que não dá para falar o que é melhor ou pior, porque em um você não tem controle, você não pausa, você não acelera, você não tira, tá? Você escolhe o que você vai assistir num vídeo, né? Na vida real, você é obrigado a conviver com momentos, pessoas, situações, dificuldades, né? Benefícios. Então, você tem que criar essas relações simbólicas, nem simbólicas, significativas barra simbólicas, tá? A todo momento e ao vivo, tá? Às vezes uma conversa, numa relação, às vezes conversa de amigos,
na morte de uma pessoa querida, né, na relação de um bicho, né, como eu falei no caso de você se emocionar com um filme, que isso é vida real, né, por que você se emociona com esse filme. Então, de novo, tá? Vem a questão da sensibilidade. Se você está com a mente muito acelerada e você não para pensar sobre isso, você não vai ver. É a analogia muito parecida quando você está com muita pressa e você não olha para a paisagem no carro correndo, tá? Você não vai ver nada. E sendo que o mais legal é a paisagem do carro, tá? Às vezes não é o resultado, não é o ponto final que é importante, é o caminho. Olha só, palavra de taoísta coach, né? Mas é isso mesmo, tá? É o caminho que é importante. Então, não é exatamente o que você vai capturar daquele momento ou daquele filme, mas o que ele vai te passar durante aquela apresentação. Por exemplo, você vai ver um filme de Miyazaki. Quem aqui não está afim de ver o Menina Garça, do Miyazaki? Eu tô louco para ver. Eu Tá? tô Eu tô louca louco. pra ver, meu Deus! Esse cara é um monstro para fazer simbolismo, cara. Por pior que ele seja como pessoa, ele é um monstro, cara. Mas para eu ver um filme do Miyazaki, eu já vou preparado. Falei, eu vou tentar captar tudo possível, então eu vou ver mais de uma vez, tá? Mas eu sei que ver o filme do Miyazaki, no primeiro momento, ele vai me trazer mais itens da minha biblioteca conceitual, né? Ou seja, eu vou ficar mais sensível. Mas, ao mesmo tempo, eu vou ficar pensando naquilo, e isso vai dar um retorno no meu trabalho e provavelmente também na maneira que eu atuo com as pessoas. Eu vejo isso acontecendo de maneira parecida, similar, com pessoas, né? Então, é muito complicado você separar coisas. O que acontece na vida real, o que acontece no filme. Porque, no fundo, o que muda é a maneira que você vê aquilo. Tá? Um eu vejo ao vivo e outro eu vejo na tela. Da mesma forma que um eu leio e outro assisto. Ou eu escuto uma música, escutar, ou até numa comida, né? Aquela cena do Ratatouille, do Anton Ego, né, que é o crítico, quando ele come ratatouille, aquela cena é maravilhosa, porque ele trabalha com símbolo, né? Signo em cima ao mesmo tempo. É o ratatouille que é abobrinha com tomate, e olha o que pega ele, é o símbolo daquilo, tá? Então, é muito interessante isso, que quando você começa a perceber que existe um símbolo na comida, você começa a perceber por que você tem comida de mãe ainda? Por que você toma muito doce ainda? Porque você tem uma relação simbólica com aquela comida infantil, porque ela te conforta. Tá, é muito complicado, porque aí a gente já sai da área artística, né, e vai para a aula psicológica. Mas te garanto, uma das coisas mais legais dessa parte de conceitualização é que você, como pessoa, começa a trabalhar com mais conceitos sobre você. Se um dia eu sempre aconselho para os alunos, eu quero contar uma história, eu quero fazer uma história infantil, eu quero fazer uma história em quadrinhos, mas eu não sei que história contar. Eu falei, conta a tua história. Uhum. Conta uma história que aconteceu com você, porque essa você sabe que aconteceu. E provavelmente aquela pessoa que está com muita pressa de fazer uma história, ela vai fazer a história mais banal possível. Falei, não sai nem para Comic Con. Mas se ele tiver sensibilidade, não importa o nível de experiência que ele tem de fazer quadrinhos, se ele tiver sensibilidade, ele vai. Já vi muita história de primeira viagem linda e maravilhosa, cara. Uhum. Tá? Talvez ele não tenha estrutura muito boa, porque ele não sabe, mas ele tem aquele coração muito legal, tá? Então, de novo, nós estamos falando de sensibilidade, tá? Sensibilidade artística, conceitual e, de certa forma, até intelectual, porque você vai processar isso de maneira lógica, né? Então, sensibilidade é Exato, resposta para tudo, né? exato. Deixa eu falar um pouquinho do lado técnico dessa pergunta. É, assim, ó, a gente ter acesso às fotos, a gente ter acesso aos vídeos é muito bom porque ele dá um acesso muito maior às coisas que a gente normalmente não teria acesso. A gente tem como Uhum, visitar museus virtualmente, a gente tem como acessar exato. obras, a gente tem como acessar sessões de modelo vivo que a gente normalmente não teria acesso. Mas, dito isso, a nível de técnica, tá? Existe prática que você faz que é do modelo vivo, não é só da foto. Uhum, Então, sempre que você tiver oportunidade de fazer ao vivo, faça ao vivo. É um desafio, mas vale muito a pena. Então, só para uhum. colocar 10 centavos aí. Exato, exato. Muito bom. Hum, Posso passar para a próxima? O que mais? Manda Uhum. ver. Ah, tá. Minha vida artística foi voltada para soltar o traço. Estudo linhas de ritmo com Preston Blair, conceito com Loomis, Michael Hamilton, e até hoje me vejo preso nisso. Tem como ter fluidez no traço sem deixar duro as poses? Sim, né? Também tem um A curso prática. fantástico sobre soltar o traço, então eu vou deixar ele responder essa também. Mas soltar o traço, em termos técnicos, a gente está falando de gestual, né? A linha de movimento, né? Então, é você saber como que o movimento dita a regra da forma, né?
porque às vezes a gente está muito preocupado com a estética da forma, né? Então, o gestual, eu sempre falo, o gestual é segredo para quase tudo, né, em termos, né? Ele é tipo óleo de peroba que serve para quase tudo para dar vida, né? Agora, Exato. o que dá movimento também é segurança, tá? A gente está falando de fluidez, tá? Fluidez é a água. A água, ela corre do jeito que ela quer, né? Do momento que ela é represada, ela toma forma daquilo que represa ela. Tá? Então, fluidez, em termos metafóricos, tá? É equivalente à água. A água você não controla, deixa ela fluir. E, no caso, a água não pensa, mas você pensa. Então, o que faz você parar de fluir é teu pensamento, tua dúvida, tua insegurança, tua dificuldade. Então, quando você começa a tirar esses conceitos de dificuldade, dúvida, medo, tá? Quando você começa a ter plena segurança no traço, e não significa que você tem um traço correto, bom ou firme, tá? Nós temos dezenas de ilustradores que têm um traço considerado até meio que simplório, simplista, né? Feio, mas que tem um traço fluido. Tá? Por exemplo, vou dar o exemplo do Bill Watterson, do Calvin. Tá? E o Watterson tem um traço extremamente fluido, extremamente quebrado, né? meio errático. A Gabrielle Vincent, que fez os livros da Ernest Celestine, ela tem um traço que parece rabisco. Né? A Suzy Lee, tá? São ilustradores de livros infantis, sim, né? Porque você não vai encontrar um ilustrador do League of Legends que tem esse tipo de traço. A não ser que Exato. eles façam, né? A não ser que eles façam uma maluquice e façam uma animação nesse traço, que é possível. Tá? Mas não importa. Se você está trabalhando com um traço mais imperfeito, e aí é aquele conceito do Wabi-Sabi, né? De ver beleza na imperfeição, que existe, né? Às vezes é o erro que deixa a coisa bonita. Então você não liga para aquilo, você desenha com muita segurança, com aquela fluidez. Por exemplo, você vê o Glenn desenhando, não é porque só ele tem muito tempo de prática ou ele é o mestre de anatomia, não, é porque ele tem uma segurança, ele desenha como se estivesse escrevendo. Então, o que nós estamos procurando é essa tranquilidade de desenhar algo sem questionar se está fazendo certo ou errado, como uma criança. Uma criança até uma certa idade, até os 4, 5 anos, ele não tem conceito de certo e errado. Por isso que o desenho dela, embora seja, né, não é um desenho, ela não tem destreza motora, mas ela não liga, e é fluido, é gostoso. Tá? Então, o que você precisa mais é trabalhar com cabeça, né? Trabalhar com a questão de o que te deixa com medo, o que te deixa em segurança. É tempo de prática? Então, põe para praticar mais tempo. É insegurança, frustração e ansiedade? Cuida disso. Tem várias maneiras de cuidar disso. Né? Por isso que o Mushin, né? Agora vou fazer uma propaganda que eu dou, que eu vou fazer. Mushin, ele usa um processo que ele usa o gestual para melhorar o desenho para fora e também para melhorar a parte de foco e conscientização, né, desse processo de se acalmar e por dentro. Então, você trabalha com a coisa mental, né, a fatura mental, porque não tem jeito, não tem como evitar, tá, gente? A gente procura muito a questão da técnica, tá? A URSA fala milhares de vezes sobre questão da observação, da precisão, do estudo, tá? Mas no fundo, lembrem-se que quem está segurando a caneta, quem está segurando o lápis, quem está segurando lá a caneta da Wacom é uma pessoa. Essa Uhum. pessoa tem um cérebro, essa pessoa tem problemas, essa pessoa tem dificuldades, tá? Que influenciam muito, sim, no processo de desenho. Ponto. O que você Influencia faz com demais. isso, É, junta as duas coisas, né? perfeito. Gente, é por isso que eu sempre falo do Mushin do desenho para vocês aí. Então fica aí a recomendação. E mais uma vez, né? Muito bom. O que mais? Ahn, terminei o ensino médio ano passado e estou pensando se devo fazer uma faculdade agora. Teria que ser EAD, pois não tem nenhuma perto de onde eu moro. Vocês acham que a faculdade é importante no processo de colocar simbolismo na arte ou não? Ai, não. não, não. Vou dar bem seco. Tá? Bem Não, direto, né? Não, não, né? não, porque é o seguinte, se você der sorte de encontrar um professor na área que você for trabalhar, for estudar, não importa qual, tá? Se o professor for sensível, tipo Robin Williams em Sociedade dos Poetas Mortos, você precisa de um cara desse. Então, se esse cara dá aula na faculdade, vai e faz. Tá? Porque não é a matéria que vai fazer você melhor, é a pessoa que vai te orientar o caminho. Uma das funções do professor não é só passar matéria, é inspirar o aluno, né, a fazer aquilo, a estudar aquilo. Né? É um fator de inspiração. Isso você não vai encontrar só em professores, você vai encontrar em pessoas, né?
em exemplos. Então, não necessariamente, se for para isso, a faculdade talvez é uma loteria, tá? Talvez você nem encontre essa pessoa lá dentro, tá? Então, você tem que procurar pessoas, mas não só pessoas. Primeiro, você, de novo, vou falar de Sócrates. Qual é o mote de Sócrates? Qual é o lema de Sócrates? Conhece a ti mesmo, né? Conheça a ti mesmo. Se você souber o que você quiser, né, o deseja, o condicionamento, o resto fica fácil. É muito fácil você ir se você sabe para onde quer ir. É muito difícil você chegar no lugar quando você não sabe para onde quer ir. Tá? Então, esse processo de autoconhecimento, entre aspas, basicamente é simples. Né? O que você quer fazer, onde você quer, o que você quer atingir, né? Por quanto tempo você quer fazer, né? E o que você quer tirar disso. Tá? E aí você vai procurando pessoas que te ajudem, informações, né? Porque é a melhor maneira, porque a gente está trabalhando, né? A gente está trabalhando. Nossa carreira não é uma carreira técnica, por mais que a gente tenha que ter técnica, mas a nossa carreira ela é muito construída por nós mesmos, tá? E então o que acontece? No fundo, a gente pode saber a melhor técnica, ter as melhores faculdades, mas ainda vai ser um trabalho precarizado. A gente não tem sindicato, a gente não tem organização, né? A gente tem que pagar nosso plano de saúde, nós temos que pagar as férias, né? Então, acontece o seguinte, tem que ter uma resiliência muito grande, e isso a faculdade não dá. E para ter essa resiliência muito grande, você tem que ver resultado acontecendo, né, pelo menos possibilidade de resultado. Então, por isso que essa coisa de você ancorar as coisas na faculdade, ela pode servir quando a carreira é técnica, quando a carreira exige essa formação como advogado, engenheiro. Mas artes, cara, eu acho que existem dezenas de outros processos que podem acontecer, sabe? Inclusive, no teu caso, você mora longe, tá? Distância hoje em dia não é um motivo, né? Por mais que pareça, ele não é um dificultador, tá? Então pensa um pouquinho nisso, tá? São pessoas, não espaços que fazem isso no nosso trabalho, tá? Não, perfeito. Posso passar a próxima? Pode sim. Boa noite. Apesar de entender e pesquisar bastante sobre símbolos, eu ainda tenho dificuldade de aplicar as sensações, principalmente nas cores. Aí é curso. Esse aí vai precisa de uns exercícios especializados mesmo, de pegar, entender a paleta simplificada, aplicar a paleta, fazer os estudos de filme, aplicar os estudos de filme, que vai ajudar. Se você tiver como fazer um curso ou fazer uma mentoria, vai ajudar bastante nesse momento. Uhum. Mas, basicamente, né, essas coisas de simbolismo em cor, né, Ursula, elas são meio que inconsciente coletivo, né, também, É, né? Então, se você começar a estudar essas coisas dessa forma, tipo, azul sempre é tristeza, azul é frio, calor, vermelho é calor, valor é paixão, tá? Então, você não vai fugir muito também desses conceitos básicos, né? Eu acho que isso é exato, primordial para você trabalhar com cor, né? exato. Eu acho que em pintura, pra gente aqui, é menos cor e mais saturação, mais Ah, vibrância, sabe? Quando você uhum, trabalha com esse conceito de vibração de cor. Mas enfim, esse dá uma live inteira. Então uhum. a gente fala sobre isso em outro momento. E tem a ver com o que tu tá falando, né? Porque, às vezes, né, é uma coisa curiosa, né? Isso acontece muito com o cliente. Né? Saturação está muito ligado à obviedade, na maioria dos casos, em trabalhos de propaganda e publicidade, por exemplo, ou de gosto popular. Pessoas que têm um critério mais generalista gostam de coisas muito saturadas, né? Coisas pastéis já fica uma coisa um pouco mais elitista, né? Porque tem um Exato, conceito simbólico em cima disso, né? Então, vale exato. a pena também estudar sobre isso. Vale a pena estudar sobre isso, com certeza absoluta. Uhum. Enfim, direção de arte, né? É fascinante. Isso, gente. Tudo bom. Exatamente. O que mais? Tem mais Posso para a pergunta aí? próxima? Aham. Temos. Hiro, só para ajudar a ampliar o vocabulário, compartilha 3 artistas que você. Ai, acabou de chamar de senhor. Que você gosta de consumir os trabalhos. Por favor, Sula e Voz da Consciência também. Não vale repetir um do outro. Eu me abstenho porque eu tô Artista, só de como é que é? voz. Artista que eu gosto de seguir para absorver coisas. Isso. Cara, assim, eu vou falar de maneira bastante, assim, Eu vou em catar termos de link pra vocês desenho, enquanto isso. em termos de Ah, ilustração, gente, tá? Ilustração, eu mudo a todo momento, tá? Eu mudo a todo momento porque depende muito do meu estado de espírito ou Geralmente hoje eu tenho no meu Pinterest, né? Ou no meu Instagram, eu tenho literalmente mais de 1.000 ilustradores, tá? Então, por exemplo, eu vou falar um palavrão, tá?
Não, não vou. Pode falar, vai lá. Pô, Eu sou tá adulto, liberado. eu sou adulto e artístico. Eu vou atrás de quem me interessa, tá? No É momento. isso. Então, por exemplo, agora eu estou estudando 2 filmes. Eu estou vendo a estética do Planeta dos Abutres, que é muito do Moebius, e o Samurai dos Olhos Azuis. Ele vai demorar durante Ai, algum tempo e eu estou fascinado por eles, eu quero ótimo. Então, assistir isso. inclusive, depois eu quero fazer para os alunos uma análise simbólica entre Samurai dos Olhos Azuis e o Planeta dos Abutres, que é a mesma história. É a mesma história, só contar de maneira diferente. Depois, um dia. Dia não, brevemente eu vou fazer isso, eu te convido lá para assistir, tá? Então, assim, em termos Gente, de arte, cara, em termos de arte, eu sigo aqueles de sempre, né? Então, Pascal Campion, por causa da sensação. Então, eu pego muito mais por causa da narrativa visual do que da técnica de desenho. Só que eu já pego pessoas que trabalham um pouquinho mais, ou com quadrinhos. Então, por exemplo, Pascal Campion é um ilustrador que eu sigo sempre, tá? Eu não tenho como evitar. Mas eu adoro o trabalho de um cara chamado Jorge Lafebre. Ele ilustrou Verões Felizes. Cara, e é uma obra que eu choro de emoção. É um livro muito bonito, tecnicamente. É um livro muito bonito, né? Ele faz corpos, anatomias estilizadas, mas ele tem uma gama de expressão numa história extremamente simples, que aquilo me pega de uma maneira. Eu falei, caralho, eu preciso ser ele, tá? E eu pego muito a Francine Matsumoto. Oi, Francine, você está ouvindo essa live? Você acha que eu estou amigo de você por acaso? É por interesse, tá? Porque a Francine tem um traço totalmente diferente do meu. Eu amo de paixão o traço dela, por causa que ela tem uma quebra da lógica, ou seja, ela faz ilustrações totalmente desconjuntadas que eu faço. Ela pega, igual o Eduardo Vieira. Imagina o Eduardo Vieira mais explosivo. É ela, tá? Só que é uma delicadez muito extrema. E essa, tipo, ela tem um poder que eu não tenho, sabe? Tipo assim, eu nasci com o poder da força do Hulk, eu quero ler mentes, como a Jean Grey, ela lê mentes, e eu quebro coisa. Então, eu gosto de olhar a Francis Matsumoto, que eu sei que eu nunca vou desenhar nessa vida como ela, mas eu tô toda hora olhando o trabalho dela e falar, cara, eu vou aplicar uma coisa ou outra no meu desenho, vou aplicar uma coisa no meu quadro. muito Ou bom. seja, ela virou um norte para mim, mas eu não vou conseguir ter o que ela tem, né, nessa vida. Quem eu sigo muito, gente, eu sigo muito mesmo pessoas que fazem trabalhos de arte como um todo. Por exemplo, Miyazaki. Miyazaki, ele é uma referência, mas para mim ele é uma referência narrativa, tá? Eu não vejo ele só por causa do desenho, tá? A, a Sula falou outro, né? Guilherme Del Toro, né? Esse tudo que ele faz, eu analiso, consumo, vejo, tá? Se você pegar Pinóquio, eu contei pelo menos umas 60 referências simbólicas naquele desenho. Esse cara é um monstro, esse cara é muito foda, é muito, muito foda, sabe? Então, não tem como evitar, tá? E em termos de quadrinhos, tá? Eu pego muito, eu adoro o trabalho dos antigos, cara, dos caras antigos, cara, porque, por exemplo, Alex Toth. Alex Toth é um cara que ele criou, né, da época de vocês, mas ele criou Space Ghost, ele criou Johnny Quest, Sim. ele que criou quem mais? Todos na minha época, nem da sua, sabe? Cara, mas assim, o traço dele era simbólico, tá? Então, para estudar, eu pego muito Alex Toth, tá? E, cara, para estudar, então quem já fez o curso comigo sabe que eu pego muito o quadro do Rockwell para estudar simbolismo, tá? Porque o cara era O um cara é muito bom. contador de histórias muito foda, né? Ele consegue criar uma história complexa com uma imagem, ou seja, um quadro, uma capa, na verdade, de uma revista. Então, eu falei 4, na verdade, eu falei mais de 3, né? Então, são esses. São esses. Eu botei 3 links aí no chat pra vocês. Eu vou falar rapidinho. A primeira é a Vanessa Lemon, que ela tem umas composições um pouco mais abstratas. Eu sou absolutamente apaixonada pelo trabalho de cor que ela faz. Segunda que eu coloquei foi a Valentina Remenar, outra pessoa que tá com um trabalho um pouquinho mais abstrato e que eu adoro o uso de cor e as composições, amo de paixão. E a terceira pessoa é a Airi Pan, que tem um trabalho um pouco mais cartoon e que eu tô apaixonada na forma como usa linha, como usa movimento no trabalho. Então, fica 3 recomendações aí pra vocês. Nós. E eu não vou responder porque eu sou só moderadora. Sulã, uma pergunta. Você já tem isso definido na thumbnail do plano e imagem que quer passar de uma ilustra? Acredito que seja os simbolismos, etc. Olha, normalmente quando eu tô fazendo ilustração, eu já tô planejando os símbolos desde antes.
Eu faço o sketch dos símbolos antes, eu já estabeleço os elementos que vão aparecer na ilustração antes. Então, o thumbnail não necessariamente é a primeira parte. Às vezes, a pesquisa do que vai estar na ilustração é a primeira parte. Então, já tem uns pré-sketches aí, sabe? Pré-thumbnail, pra gente decidir o que vai entrar na ilustração. A metáfora que eu gosto de usar é como se montar uma ilustração fosse montar um quebra-cabeça. Só que em vez de você ter uma caixa de 1000 peças, tem uma bacia com 10.000 e você tem que escolher 1000 peças certas para montar a sua ilustração. Então a primeira coisa que você precisa fazer é escolher as partes que vão compor a ilustração para você. Então sim, tem um trabalho do que você quer colocar ali. Você já consegue fazer essa pesquisa direto no thumbnail, mas muitas vezes eu estou fazendo essa seleção antes mesmo de começar o thumbnail. Tem uma coisa interessante, né? Que não sei se você já parou para pensar, Úrsula, né? Você está falando da maneira racional, né? Isso. Você já pensou o quanto de inconsciência você coloca no seu trabalho? Não. Eu devia pensar aquela... mais sobre isso. Você não pensa, porque justamente se é inconsciente, você não É pensa, inconsciente, né? exato. Mas você só percebe isso depois que ele está pronto, né? Ou seja, exato. É uma coisa interessante, porque às vezes você coloca elementos que estão no seu inconsciente e sem querer você trabalha com a composição com aquilo também. Né? Exato. Então, na hora eu falo, caramba, por que eu coloquei isso? Mas ficou bom. Né? Ficou bom, funciona. De alguma coisa no inconsciente. Eu quero trabalhar um pouco mais com a coisa mais intuitiva. Eu quero fazer uns thumbnails um pouquinho mais soltos. Enfim, esse ano vai ser interessante. A gente compartilha a jornada aqui com vocês. Só vou dar um exemplo só de como isso é extenso. Na ilustração você não tem tempo de perceber isso, porque você tem um tempo muito curto, né? Mas quando vamos supor que você vai fazer um dia um quadrinho ou um livro infantil, tá? Você vai perceber uma coisa extremamente interessante, por isso sou apaixonado por isso. Quando você tem tempo de desenvolver alguma coisa narrativa muito longa, o que você vai fazer? Você vai fazer um esquema, vai dividir por tempo, etapas, né? Você vai esquematizar isso. Né? Então, um quadrinho geralmente tem capítulos, tem arcos, né? Cada arco tem um significado, tem arco geralmente tem uma cor, tem essas coisas que a gente já sabe, né? Isso. Mas quando você começa a ler, e você começa a fazer aquela coisa que eu falei do coração de cada arco, de cada cena, você fala, caralho, isso aqui foi uma conversa que eu tive com a minha psicóloga. Caralho, isso aqui é minha mãe. Aí você começa a perceber que não importa o quanto distante você está fazendo o tema, pode estar falando sobre dragões, sobre alguma coisa, se você trabalhar com uma coisa mais intimista, você obrigatoriamente vai colocar coisas no seu inconsciente, tá? E isso é a parte mais legal, porque você fala, caralho, mas eu fiz isso. Aí teve muitas vezes que, às vezes, um leitor fez uma análise, falou, significa isso. Ela falou, caramba, o cara percebeu, e eu não percebi. E essa coisa tem um significado para mim. Então, é muito legal contar histórias, porque é uma forma, para mim, pessoalmente, é uma forma de terapia. Pessoal. Perfeito. Perfeito. Joga inconsciente nelas. Né? Perfeito. Muito bom. Eu tenho que me arriscar nisso, mas eu tenho medinho. Eu vou ver o que eu vou fazer a respeito. Vamos lá. Eu pego na sua mão, Úrsula, pego na sua mão e vou fazer a história junto. Bora, mais uma. Tem mais 4. Tá bem? Manda. Tá. Estou formando um grupo de estudos de ilustração com alguns amigos. Quais seriam os principais passos práticos de um grupo assim para melhorar nossa capacidade e até diversificar as nossas visões simbólicas e imagéticas? Olha só. Ixi. Pois é. Não de desenhos, você está falando de símbolo, então. Uma coisa legal de fazer isso em grupo é discussão. Conversar sobre uma coisa, um determinado filme, um determinado quadrinho, um determinado anime, mas falar sobre o que vocês... Tipo, uma coisa que eu faço em algumas lives. Você mostra o filme, né? Você apresenta... Não, pede para eles assistirem o filme com antecedência. Aí você fala, olha, aquela cena, por exemplo, sei lá, você pega... Sei lá, Cemitérios Vagalumes. Vamos lá, vamos fazer uma live, vamos fazer uma discussão de Cemitérios Vagalumes, sofrência total, tá? Aí você, tá, o que você... Começa desse jeito. Assistiram? Tá. Sobre o que fala o filme? Esse filme fala sobre 2 crianças morrendo de fome. Não. Tá. Não, tem mais coisa. Então, outro fala, não, essa história fala sobre guerra. Falei, pô, óbvio, é guerra. Lógico que é óbvio. Exato. Mas, no fundo, o que ele está falando? Então, é legal porque, como eu falei, uma pessoa sozinha não tem toda a informação. Então, quando você discute pessoas com a mesma intenção de discutir simbolismo, significado, você tem uma riqueza que ele vira um debate. Um acha uma coisa, outro vai concordar, outro vai discordar, outro vai fazer, nossa, faz sentido. E assim é muito engrandecedor, porque quando você vê que tem um acordo nessas conversas, vocês discutem e tem é muito legal essas conversas de simbolismo, é descoberta.
Nossa, cara, eu não tinha percebido isso. Faz todo sentido. E é como se tivesse desbloqueado a sala secreta naquele filme, sabe? Igual no Metroid, quando você desbloqueia a sala secreta, caralho, tem tudo isso aqui nesse jogo. Quando você descobre algum simbolismo secreto, né, escondido num filme, num anime, você fala, caramba, isso veio de novo. Quando você vê, cara, mudou o significado. Então é muito legal quando isso é compartilhado. Só que você tem que pegar pessoas que estejam dispostas a ter essa mesma vibe, né? Então tem que ter um moderador. O que é moderador? Uma pessoa que tem um pouquinho mais de experiência, você não vai ficar discussão de maluquinho, sabe? Tem uma coisa chamada hiperinterpretação, tá? Hiperinterpretação, o que é? É quando a pessoa está tão empolgada de procurar símbolos, que ela vê símbolo em tudo, tá? Então, caiu uma agulha naquela cena, cara, aquela agulha de alguma coisa. Nossa, aquela pessoa lá tem um. De uma hora que o cabelo fica lá voando na frente do rosto dela, tá? E aquilo me chamou a atenção, então aquilo tem um significado. Tá? Isso é interpretação. E uma pessoa dessas é legal, que é entusiasmada, mas ela atrapalha o andamento do grupo. Tá? Então, tem pessoas, modera, menos, rapaz, menos, fica no desenho, fica na cena, né? Aquela cena era um ventinho, só um ventinho, né? Então, por exemplo, tem uma coisa que aconteceu muito legal, tem esse seriado novo que está rolando na HBO, que é o True Detective, né? Que adoro. Adoro a primeira temporada e estou adorando A essa, primeira tá? temporada é muito boa. Sim. Então, você vai gostar muito dessa, cara. Você vai gostar muito dessa, por quê? Porque só tem 2 episódios. Aí você Aham. fala, cara, tem um símbolo no primeiro episódio. Cara, esse símbolo eu vi no primeiro episódio, né? Aí no segundo episódio fica bem claro, cara, So it esse doesn't. episódio, essa temporada é continuação da primeira. Porque você está vendo símbolos, nomes, palavras, não é possível. Tá? E aí você começa a ver grupo de discussão, conversa com pessoas, falei, cara, você também percebi. E é muito legal, porque é justamente o que você está querendo fazer, juntar pessoas que têm interesse no mesmo filme, mesmo livro, discutem, e, cara, é muito legal. É a mesma coisa de juntar gente para jogar RPG a noite inteira, só que aqui ninguém ganha. Ninguém Justo. perde. Né? É muito legal. Então, acho que, sei lá, fiquei empolgado na resposta, mas é mais ou menos isso, tá? Sim. Grupo de discussão sobre o que a arte significou para vocês, né? Eu Ó, o que acho eu que vou fazer, Hum, só uma coisa que eu vou fazer, né? A partir do mês de março, tá? Eu já fiz isso a gente pegou todos meus alunos, tá? Todos meus alunos, a gente fez uma discussão sobre a Canção do Mar, do Cartoon Saloon, tá? Pegamos cada cena, os alunos descobriram um monte de significado, simbolismo. E esse tipo de coisa é tão legal que eu vou fazer frequentemente. Então, eu vou dar um filme para a gente assistir, e nós vamos fazer, olha, vamos fazer, a gente chama de catapiolho, vamos fazer catapiolho em tal filme, tá? Que é mais ou menos isso, só que em grupo, tá? Então, depois eu vou abrir isso, logicamente. Eu não sei ainda que maneira que vou desenvolver isso. Primeiro momento é entre alunos, mas depois eu quero fazer uma coisa mais aberta, tá? Mas fica esperta, me segue, que isso aí vai ser uma coisa meio que frequente, tá? Comigo, tá? Porque, vocês viram, é uma coisa que perfeito. eu faço com naturalidade, tá? Então, Perfeito, já muito tem. bom. Gente, nessa pegada, eu vou botar um link no chat. É um livro, é um vídeo em inglês, infelizmente, mas pro pessoal que consegue assistir em inglês, ele é um vídeo de um canal chamado Folding Ideas, falando sobre um filme chamado Annihilation, Aniquilação. E Sim, sim. ele explica como decodificar a metáfora do filme. Esse Uhum. vídeo é muito bom. Eu queria muito que ele tivesse legenda em português, vou ficar devendo, mas fica a recomendação pro pessoal que consegue assistir em inglês aí. É o filme da Natalie Portman, né? É esse mesmo. Aquele urso falando rap é foda. Esse filme é muito interessante de discutir tematicamente. Cara, ele é muito Muito, massa. cara. Uhum, Nossa, muito. muito bom. Cara, posso dar um spoiler muito legal que é bacana, cara? Manda. Foda-se. É muito legal, cara, porque não é spoiler, porque tá no primeiro episódio. Eu vou falar um simbolismo do Samurai de Olhos Azuis, que eu morei de paixão, tá? A gente chama de simetria. O Samurai de Olhos Azuis é sobre um estrangeiro, né, sobre uma garota, né, que foi, né, a mãe foi estuprada por 4 estrangeiros e está no plano de vingança, né? Então o que Uhum, ela faz? Ela se forja para virar o quê? Uma pessoa dura e vira o badass, tá? Olha só que loucura. Que loucura não, que legal essa comparação. Não está em nenhum tipo de análise, mas é fácil de indicar porque é aquela coisa mais óbvia. Quem cria a Mizu? Um ferreiro cego. Né? O ferreiro faz o quê? Ele faz espadas. ele faz espadas. Faz espadas. Né? O que Mizu é? A Mizu é uma espada viva. Tá? Foi criada por um ferreiro. Ponto. Essa é a primeira parte. Qual é a espada da Mizu? Feita por meteorito. Meteorito vem da onde? De fora. O que ela é? Ela também. Ela foi feita por elementos feitos de fora.
Qual é o mote que fala toda hora no filme? Mistura o puro com o impuro, né? A espada boa é a espada pura, ela quebra. Se a espada pura quebra, tem que misturar com impureza. O que a Mizué? Ela é uma mistura com impureza. Meteorito, né? A gente vai ver, você precisa misturar com impureza. Você percebe os ciclos que acontecem no desenho e vai acontecer na segunda temporada. Provavelmente, não é spoiler porque não aconteceu, mas provavelmente vai acontecer que Mizu vai se amaciar. A Aham. personagem principal vai ter que virar uma outra coisa, Eu tenho que assistir mais esse negócio. suave. Precisa, Eu vou, precisa, eu cara. vou É assistir, muito tá legal. encomendadíssimo. Perfeito. Posso passar a próxima? Mana, mais uma. Hiro e Sula. O simbolismo também é algo muito cultural. Por exemplo, a cor rosa e as flores para os japoneses têm um símbolo diferente do que nós no Ocidente. Como poderíamos usar símbolos de outras culturas para expor uma ideia diferente na nossa cultura? Faça meu curso. Por quê? Propaganda, Porque é isso. vai ter um módulo no curso chamado A Visão do Estrangeiro. Que eu vou dar um módulo, esse módulo é sobre simbolismo chinês. Como é que a filosofia chinesa antiga via coisas? Simbolismo de cor, luz, sombra, números, códigos, objetos, animais. Tá? É muito interessante isso, porque é o seguinte, de alguma maneira, isso quebra a nossa percepção. Por exemplo, o preto para a gente é luto e o luto para o oriental é branco. Uhum. Mas isso pode virar uma informação para a gente. Se você souber dessas diferenças, isso vira uma informação. Ou seja, se você mostrar a bandeira branca para um japonês que nunca viu uma bandeira branca, o que ele vai pensar? Isso chama relação do observador com o observante. Tá? Então, o que você tem que fazer? Você começa a criar narrativas, possibilidades de desenho, com intuição como um mágico. Você faz com a proposta de enganar quem vai ver teu desenho. Propositalmente vai colocar um elemento que confunde, mas que tem significado numa outra cultura ou numa outra língua. Então, às vezes, você desce, né, por exemplo, o desenho alienígena. O alienígena não tem nenhuma conexão com nossa vida. Mas ele tem um símbolo que você não entende, aí você vai procurar, cara, isso aqui é um símbolo de templário. É um símbolo de templário. Caralho, então os caras. Não, isso deve ser uma coincidência, mas ele tem outros símbolos que lembram símbolos templários, tem vários símbolos. Caralho, então eles vieram na Terra antes, só que você não precisa explicar que eles vieram na Terra antes, entendeu? Então é muito legal esse conceito, porque nessa hora a tua cabeça explode, porque essa coisa da diferença cultural, de novo, Mizu e a Samurai de Olhos Azuis. Se você ficar muito fechado num nicho cultural, você estagna. Para você ter um Uhum. crescimento, você precisa miscigenar. Por isso que essa ideia de você manter o puro é uma ideia muito errada, porque ela enfraquece nossa consciência de coisas, de símbolos, conceitos. E, infelizmente, aí vem uma crítica. O que as redes sociais fazem? Ele coloca, dá para você apenas aquilo que você se identifica. Ou seja, você cria comunidades cada vez mais radicais, porque não tem abertura. Isso aí é uma reclamação, mas pense que até o que acontece nesse radicalismo que a gente vê tem a ver com simbolismo. Né? Sim. Tem muito a ver com simbolismo. Tá? Tem que abraçar o estranho. Tem que abraçar o estranho. Perfeito. Uhum. Perfeito. Muito bom. E aí, gente, então, lembrando que o Hiro vai começar o curso sobre simbolismo e vocês estão todos convidadíssimos. Eu estou empolgadíssima para fazer esse curso. Vai lá no meu site, lá, hiroacademy.com.br/cursos. Lá tem todos os cursos, inclusive de simbolismo. Então, lá tem todo o conteúdo, né? Todas a grade de aulas. Vão ver que tem bastante coisa lá muita coisa diferente, né? Para aprender. Né? Isso. Tem uma última pergunta que eu acho que ia ser maneiro para fechar a live, Pode. Manda. Uma pessoa pediu para saber alguns exemplos nas artes do Hiro mesmo, que ele passou por essas etapas assim de simbolismos e as dificuldades e tal, se ele poderia mostrar e quais são as favoritas dele. Cara, eu só ia preparar isso para você, cara, porque eu uso muito mais no conceito narrativo, tá? Por exemplo, se eu vou fazer uma história, obviamente eu já penso no projeto gráfico dele, tá? E, por exemplo, eu vou fazer uma história nova agora, tá? E o projeto gráfico ele é mais cru, né? Ele é uma história mais pesada, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar referências gráficas de pessoas que têm um traço um pouco mais pesado, mais geometrizados. Então, essa é a parte mais lógica da coisa. Vou pegar o Mike Mignola, vou pegar um Simone Darmini, né? E pegar isso como referências visuais. A questão da parte visual nas histórias, cara, ela é muito... Por exemplo, Francine Matsumoto, tá? Se vocês procurarem a Francine Matsumoto, vão ver que ela tem um traço totalmente diferente do meu.
Tá? Logicamente, eu não consigo usar o traço dela no meu desenho, mas tem momentos que eu consigo usar justamente essa quebra, por exemplo, num sonho, né? Numa maneira de demonstrar um outro ponto de vista. Né? Ah, uma coisa que eu aprendi, por exemplo, né, essa coisa do simbolismo de cor, é controlar cor em algumas cenas, observando também paleta de cores que alguns ilustradores usam, né, alguns cineastas usam, tá? Porque a cor conta a história. Mas, no geral, gente, eu precisaria preparar uma lista. Eu tenho bastante, só que agora eu tenho que ficar procurando, abrindo arquivo, vai ser complicado. Mas eu fico na promessa de um dia fazer uma tabelinha, mostrar tudo você fez. Porque, assim, é a coisa que eu adoro mostrar. Falar, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Por exemplo, para que não. O que eu uso mais é referência, tá? Referência pontual, não uma referência ao longo. Quando você trabalha, por exemplo, com uma ilustração, por exemplo, um exemplo, você pode usar Hirschfeld na sua ilustração, contanto que ele tenha algum significado. Eu já usei Hirschfeld numa coisa pontual que era sobre Nova York, né? Nada melhor do que trabalhar com um traço parecido com Hirschfeld para trabalhar com uma coisa sobre Nova York. Então, depois, né, me cobrem, dia de eu fazer uma tabelinha, fazer uma apresentaçãozinha de todas essas referências, né, tipo easter egg, né, que a gente coloca tanto meus desenhos como nas minhas histórias, tá? Então, porque realmente a Sítio Sapetão demora bastante. Tá? Não, perfeito. Motivo para eu te trazer de volta, Hiro. Então agora a gente já está Opa, encomendado. legal, legal. Muito bom. E a Úrsula vai estar na turma, me espera. Eu vou estar na turma. Tem Pois é, o lugarzinho pessoal dela. perguntou. Eu vou estar na próxima turma. Então, se o pessoal que quiser me ter de colega aí, entendeu? Já aproveita. Bora. Respondendo a pergunta do Sean Black, as inscrições ficam abertas, tá? Até não tem limite de vagas, né? Lógico, tem um limite muito grande, mas não é o caso que acontece. Simbolismo não é um curso que enche, né? Mas não precisa correr, não, meu caro. Tem bastante tempo, tá? O curso vai começar dia 4 de abril, tem bastante tempo, tá? Então, entre lá dentro e dá uma olhadinha no conteúdo. Se gostarem, tá? A live já é uma pequena amostra do que tem lá, tá? A gente vai falar muito de filme lá, isso é a parte legal. A gente vai falar muito de filme, Vamos falar muito muito de filme. E de aí? quadrinhos, né? Então, é muito divertido. Perfeito. Hiro, eu queria agradecer muito pela presença, pelo seu tempo. Muito Opa, obrigado, foi fantástico. Sempre meu que tempo é você seu quiser tempo. voltar, sempre que quiser voltar, o espaço está aberto aqui para você. Poxa, E nossa, te desejo muito sucesso no curso. Estou empolgadíssima. opa. Obrigado mesmo, obrigado pela chance, né? Porque tá aqui no tua live sempre é uma chance, né? Uma oportunidade, cara. Agradeço de montão, tá, gente? Agradeço de montão mesmo, tá? E olha, se vocês quiserem, então, de novo, fica à disposição, tá? Porque é só você acessar meu site lá, heroacademy, né, .com.br. Lembra de My Hero Academy, é de propósito, é um símbolo de propósito, por causa do nome. Mas acesse o site lá e se vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo sem problema nenhum, tá? Eu sou que nem a Úrsula, sou bastante receptivo com isso, tá? Porque aluno para mim é bem importante. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, entre em contato que eu tento responder, tá joia? Perfeito. Muito obrigada, Hiro. Gente, Obrigado então você, vamos lá. gente. Semana que vem nós volta, tá bom? Eu volto com a aula de perspectiva de personagens que finalmente vai acontecer. Dessa vez não vai faltar luz. Então, beijão, gente. Boa noite. Obrigadão, Até semana gente. que vem. Tchauzinho, Hiro. Obrigadão.